amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos começar o último capítulo da segunda parte dessa portentosa obra. Estamos já caminhando para o final dos nossos estudos. Eu me refiro ao capítulo 10º, ao encontro do Mestre. É interessante porque Emmanuel não escolhe ao acaso os títulos de cada capítulo. Em geral, ele nos dá um pequeno spoiler com respeito ao que vai acontecer ao fim deste capítulo. Então, como a gente começa hoje a estudar ao encontro do Mestre, a gente imagina que provavelmente esse capítulo narre as peripécias e também as cenas finais da existência física do nosso querido Paulo de Tarso e logo depois o seu encontro com o Mestre. Mas vamos aguardar para saber o que irá de fato acontecer. Bom, nós vimos no capítulo anterior que Paulo de Tarso já estava na capital do Império Romano, em Roma, e depois de ter obtido a absolvição por César do libelo considerado injusto e sem argumentação plausível para o manter preso, ele enfim alcançou a liberdade. E é interessante porque Emmanuel anotou, no capítulo anterior, que Paulo não viu isso como algo de predileção pessoal, mas sim como uma espécie de recado, de convite, para que ele pudesse levar o evangelho a mais pessoas, a outros lugares, já que agora ele não precisava manter-se preso, fixado em Roma, ele poderia continuar as suas viagens e a sua peregrinação por outras cidades próximas. E de fato a gente termina o capítulo sabendo disso, que o desejo de Paulo é ir à Espanha. E aí logo no começo do capítulo 10, Emmanuel vai dizer que às vésperas dele partir para a comunidade espanhola, ele recebe uma comunicação de Simão Pedro, uma carta. Simão Pedro fala em linhas gerais na sua carta que desejaria muito mudar-se para a capital do Império, e que, portanto, pede o auxílio possível a Paulo e que ele o ajude nesse começo, e que ele também se coloca à disposição para ajudar Paulo naquilo que fosse de maior utilidade. E ele sai, o ex-pescador de Cafarnaum, como diz Emmanuel, da cidade de Corinto, e Paulo recebe aquela carta com muito entusiasmo, com muita alegria, A gente sabe da história que enlaça Simão Pedro e Paulo de Tarso, do quanto que Simão sempre foi generoso, sempre acolheu, não obstante aquela situação que a gente se lembra, de quando Paulo bateu as portas da casa do caminho e João, conversando com Tiago e Pedro, acabaram por serem prudentes, uma prudência que foi inclusive apregoada pelo próprio Cristo, mas depois que eles enviam Barnabé até a estalagem onde Saulo, ou então Saulo de Tarso estava, eles percebem que realmente era um homem transformado e então o acolhem na casa do caminho, e a partir de então, juntos, fizeram um excelente trabalho. Então, Emmanuel vai explicar. Também ele, Simão, deliberara exilar-se junto dos irmãos na metrópole imperial, esperando ser útil ao amigo em quaisquer circunstâncias. Então agora marcaria a ida, e a permanência de Simão Pedro em Roma, já bastante velhinho, digamos assim, para as condições da época, para a faixa etária da época. Lembremos que quando Simão conheceu Jesus, devia ter aproximadamente os seus 40 anos, Os teólogos divergem um pouco das datas, A gente sabe que como datas são imprecisas, mas a gente estima que seja isso. Então ele agora, nessa altura da vida, já estava realmente bastante ancião, para as condições e para os padrões da época. E Paulo recebe aquilo como uma grata surpresa e faz tudo o que lhe é possível para criar o melhor ambiente, aluga um lugar,
se encarrega ele mesmo de prover os utensílios necessários para que Simão pudesse recomeçar a vida ali em Roma. E aquela sua atitude solidária, né, de cooperação fraternal legítima, faz com que os outros irmãos também ajudem a colaborar. Emmanuel vai dizer: criou o melhor ambiente para a recepção do respeitável companheiro. Valendo-se do argumento de sua próxima excursão à Espanha, dispensava as dádivas dos amigos, indicando-lhes as necessidades de Simão para que nada lhe faltasse. Esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos. Os irmãos mais humildes fizeram questão de oferecer pequeninas utilidades ao apóstolo venerando, que chegaria desprovido. E esse entendimento fraternal é algo, uma característica tão básica, né, e tão genuína, legítima do cristianismo primitivo. E o que eu acho também interessante é que Paulo, em momento algum, modificou os seus planos, né? Ou seja, ele não se negou a ajudar, ele ficou feliz pela vinda do apóstolo Pedro com a sua família, cercou-se de todos os cuidados para bem recebê-lo, mas quando Paulo decidia, ele levava mesmo até as últimas circunstâncias, porque era fruto de um amadurecimento, né, de uma reflexão e quem sabe até de uma intuição, né, bastante importante. E logo depois, né, ele, junto com Lucas e Timóteo, vão arrumar o local e esperam recepcionar Pedro no local onde ele chegaria. Nós precisamos nos lembrar, e Emmanuel narra isso com muita fidelidade, né, com uma descrição muito aprimorada, que Roma naquela época vivia momentos muito difíceis. Em especial os patrícios que tinham alguma afinidade, né, ou inclinação para o evangelho eram poupados. Mas os pobres, né, aqueles que não tinham grandes recursos e não gozavam de cidadania romana, faziam parte da plebe, né, eram os chamados estrangeiros, eram fortemente perseguidos e abarrotavam as prisões da época. E o único lugar respeitado mesmo eram os cemitérios, por isso as catacumbas, o local básico de reunião dos cristãos. E Emmanuel vai dizer isso, né? A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Embora não fosse, em geral, né, algo ostensivo, haviam diversos soldados romanos disfarçados entre a plebe. Então, Paulo, junto com Timóteo e Lucas, não podiam fazer nada do tipo colocar um tapete vermelho com festejos, né, muito ostensivos, porque isso provavelmente aguçaria a curiosidade e seria uma espécie de favorecimento ao cerco para os prender. Então Emmanuel diz: uma atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas, e no cômputo dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudemente castigados, em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. É muito interessante quando a gente compara as motivações verdadeiras, né, dos fariseus hipócritas que perseguiam os cristãos em Jerusalém com os romanos na capital do império. É sempre a questão da mensagem desconfortável de Jesus, né? Da mensagem de ter que olhar para as suas demandas emocionais, ter que olhar para as suas próprias sombras, ter que sair da zona de conforto para poder modificar-se a si mesmo. E, não raras vezes, o convite para abdicar das conveniências sociais e políticas, de estender o poder sobre os outros, né, até escravizando-os, martirizando-os, com o pretexto de aumentar as suas posses, né. Então, para os romanos, era exatamente isso, né. A mensagem cristã, ela convidava a quebrar aquele bezerro de ouro, né, aqueles deuses idolatrados na feição de altares cheios de mármores ornados com flores, né, e perfumes. Era o convite para essa fé no Deus único, num Deus que não se compraz com os sacrifícios externos
mas sim os sacrifícios íntimos, a renúncia, né, a abnegação. E aí é interessante porque esse movimento não era só dos mais ricos, né? Não era só dos imperadores e seus asseclas, mas também entre o povo. Por quê? A fantasia do povo, ávido das distribuições de trigo nas grandes festas do circo, imaginava situações inexistentes, gerando conceitos extravagantes e absurdos com relação aos crentes do Evangelho. Essa expressão, né, da política do pão e circo vem de Roma. Os circos romanos, onde existiam os espetáculos de horror que eram ovacionados pelas massas, em que os cristãos eram despejados na arena e devorados vivos por feras esfaimadas, né, por leões africanos famintos, e aquilo ser aplaudido, né, aquilo ser motivo de, enfim, de uma alegria ensandecida, é de estarrecer. E nessas festas havia uma distribuição, né, de pão, de trigo, porque a situação do povo era muito precária, né? Poucos conseguiam viver uma vida digna com o salário pequeno que tinham e os impostos cada vez maiores que precisavam pagar. Fora os espólios que a gente conhece. A história de Paulo e Estevão começa com o espólio vindo de Roma, né? Lembra da família Jochedeb, né? O pai de Gesiel e Abigail, que inclusive tenta se referir ao tribuno romano para poder negociar a manutenção da sua propriedade. Então isso também acontecia a miúde na capital do império. E isso, né, o fato dos cristãos, digamos assim, atrapalharem as festas do pão e circo, ia gerando uma espécie de cultura popular de oposição a essa mensagem, né? Como se fosse uma mensagem de apologia ao sofrimento, de apologia ao martírio. E como eles gostavam dessa política de pão e circo, né? Também por conta dessa sintonia interna de não querer sair da sua zona de conforto aqui entre aspas, né, de não querer modificar-se internamente, por conta da rebeldia de não aceitar a privação como uma prova necessária para o seu aperfeiçoamento, também se voltavam contra os crentes do Evangelho. E aí a fantasia, e aqui a gente também pensa numa espécie de fascinação coletiva, dava aso a verdadeiras loucuras envolvendo os cristãos. Então é nesse caldo, né, de cultura, nesse caldo religioso que Simão Pedro se insere com a sua família e com João. Então Emmanuel vai dizer: Simão trouxera a esposa e os filhos, além de João, e em poucos minutos ficou sabendo da morte de Tiago e das novas torturas infligidas pelo Sinédrio à igreja de Jerusalém. E é interessante porque Simão, lógico, sofreu muito com essas perseguições, mas contava todos esses desafios, né, todas essas desilusões e dores como uma oportunidade de viver o Evangelho de Jesus, de ser o testemunho, né? Emmanuel vai usar a expressão como láureas da vida. E desafios não muito diferentes, Paulo de Tarso também enfrentava ali. Bom, mas com a chegada de Pedro e sua família, Paulo conseguiu equacionar bem as coisas, mantendo a sua ida à Espanha e colocando Simão Pedro como potencial substituto. Então, ao invés de mudar os seus planos, ele agora reforçava-os, dizendo que Pedro poderia diligenciar todas as questões que porventura aparecessem por ali. Então, Emmanuel vai dizer: alegando que Pedro substituiria com vantagem, deliberou embarcar no dia prefixado em um pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Visitou a região das Gálias e, em especial, demorou-se em Tortosa, que faz parte da comunidade de Catalunha, na Espanha. E em toda parte ele seguia falando sobre Jesus e fazendo a distribuição das claridades evangélicas. Mas em Roma, a situação ficava cada dia mais grave. As perseguições aumentavam e as celas das prisões imundas ficavam sempre muito abarrotadas de cristãos, principalmente aqueles filhos da plebe. Emmanuel diz:
Acentuara-se o terror entre os discípulos de Jesus. Faltava somente um edito em que os cidadãos romanos simpatizantes do Evangelho fossem condenados publicamente, porque os libertos, os descendentes de outros povos e os filhos da plebe já enchiam as prisões. O cerco ficava cada vez mais fechado e a situação cada vez mais difícil. Mas o desdobramento disso são cenas para os próximos capítulos. Um grande abraço a todos, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.